Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da probidade e da transparência em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no YouTube e também nas principais plataformas digitais. Este é o 10º episódio do Integridade em Foco e ele faz parte de uma série de 3 episódios, é o primeiro dessa série, que vai tratar da justiça negociada no combate à corrupção. E aqui, como convidado de hoje, nós estamos recebendo o Procurador-Geral da União, Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, que vai falar sobre acordo de leniência. Muito bem-vindo, Marcelo. Marcelo foi meu contemporâneo da faculdade, inclusive. Muito obrigada por vir hoje. Disponha, Cíntia. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por esse convite e a oportunidade da gente falar do nosso trabalho na defesa da integridade, na defesa do patrimônio. É um trabalho que a gente faz por meio de estruturas específicas dentro da AGU, dentro da Procuradoria-Geral da União para isso, mas, acima de tudo, por meio também de parcerias institucionais, né? Sem isso, é impossível se combater a corrupção. Ótimo. Marcelo não é só Procurador-Geral da União, mas tem uma vida acadêmica toda voltada a esse estudo do combate à corrupção, tanto da repressão quanto da prevenção, né, Marcelo? E vamos conversar sobre acordo de leniência. Certo. E começando, o que é o acordo de leniência? Ótimo. Vamos começar do começo, né, para a gente estabelecer uma base sólida para a gente caminhar aqui, né? O que é um acordo de leniência? Ele é um ato jurídico consensual, administrativo, portanto, na prática, ele dispensa a homologação em juízo dele, e esse ato administrativo, ele tem 4 objetivos, finalidades, que o primeiro é promover um tratamento adequado a um conflito decorrente de um evento corruptivo. A gente fala tanto de tratamento adequado de conflitos, isso importa também aqui no tratamento de eventos corruptivos, né? A gente escolheu o meio certo para tratar daquele conflito. Ele tem também o objetivo de obter informações, evidências e provas, e daí, diante dessas novas informações, dessas provas, a gente pode escolher qual o tratamento adequado em relação a esses eventos corruptivos agora descobertos, né? Se uma ação penal, sim, se uma ação de improbidade, se um outro acordo sancionador, o ANPC, o ANPP, né? Uma outra finalidade é potencializar a capacidade do Estado de recuperar ativos, né? Nós temos um princípio geral de direito administrativo, que está dentro do direito administrativo sancionador também, que é a reparação integral do dano. Então, o acordo de leniência é fundamental para isso. E, por fim, fomentar uma cultura de integridade. O acordo de leniência é uma ferramenta essencial também para se fomentar essa cultura. Ah, perfeito. Só que eu imagino que, assim, quando chega uma nova ferramenta, um novo instrumento para cá, a gente tem que começar a pensar como operacionalizar a coisa, né? O acordo de leniência, quando chegou, e a forma como está sendo conduzido hoje, ele tem alguma coisa que a gente possa pegar da época, de algo, por exemplo, que o CAD fazia? Como é que é? E a gente também fala de balcão de leniência hoje em dia, né? Você pode explicar mais ou menos tanto a inspiração, quanto essas estruturas existentes hoje para, de fato, operacionalizar? Certo. Então, assim, inspiração, a questão de balcão único, né, que se fala muito disso, e um pouco assim da aprendizagem que nós temos de experiências anteriores, como o CAD, né, que é excelente. Primeiro, nós temos inspiração desses acordos sancionadores, são do direito estrangeiro, eles já trabalham com essas ferramentas já há algum tempo, então nós incorporamos isso. É importante lembrar que o acordo de leniência, ele vem na esteira da convenção da OCDE, de suborno transnacional, né, cumprimento, nós assumimos compromissos ali, e a lei anticorrupção é parte do cumprimento desses compromissos.
Então, essas ferramentas já utilizadas no direito estrangeiro, eles são inspirações muito importantes para o acordo de leniência, então, na forma que a gente interpreta a nossa legislação, na prática, quando a gente vai firmar um acordo de leniência, a gente utiliza essas experiências do direito estrangeiro. Em relação ao balcão único, que é algo muito interessante, que a gente fala muito disso. Quando a gente tem um evento corruptivo, nós temos várias instâncias de responsabilização que são despertadas ao mesmo tempo. Sim. Né? Você imagina um caso clássico de uma propina para se obter um contrato. Então, nós temos ali uma responsabilização penal, nós temos responsabilização na tomada de contas, nós temos responsabilização disciplinar de um servidor público, no âmbito da improbidade, no próprio âmbito da lei anticorrupção e vários outros. Então, vamos imaginar que o acordo de leniência resolve parte desse problema, mas o problema é mais amplo. Sim, com certeza. Então, nós podemos trazer para a mesma mesa de negociação de um acordo de leniência as outras instâncias de responsabilização para fazer um acordo mais amplo e fazer um tratamento adequado do conflito como um todo. Bem interessante mesmo. É o que se tem chamado de acordos de não persecução total, que é o nosso desafio. Eu acho que é a tendência para onde nós devemos ir. Trabalhar de maneira interinstitucional, com articulação interinstitucional, trazer todas essas instituições com competências sancionadoras para que a gente possa estabelecer acordos sancionadores capazes de resolver o conflito como um todo, né? E em relação ao CAD, né, que você mencionou, ali o CAD já faz, dentro do sistema de defesa da concorrência, ele já trabalha com acordo de leniência anteriormente. Sim. Né? E nós temos muito, o sistema anticorrupção tem muito a aprender com o sistema de defesa da concorrência, embora sejam desconformidades distintas, muitas vezes as fronteiras são movediças quando se trata, por exemplo, de contratação com o poder público. Né? Quebra de concorrência, violação à concorrência envolvendo contratação pública. E nós temos sim muito a aprender ali, e algo muito importante lá do sistema de defesa da concorrência, a gente precisa para o nosso sistema anticorrupção, é a questão de segurança jurídica e clareza dos marcos legais. Esse acho que são as duas grandes lições que nós precisamos trazer de lá para cá. Porque uma empresa, né, uma corruptora arrependida, que ela quer buscar os incentivos do nosso sistema, ela precisa de segurança jurídica. Nós, representantes dos órgãos com competência, nós precisamos de segurança jurídica também para nós firmarmos os acordos. E lá no sistema de defesa da concorrência, nós temos uma segurança jurídica mais avançada em relação a isso. Muito bom. E quando você fala sobre a questão da persecução total, né? Então, você imagina que nesse balcão de leniência tenha um número limitado de participantes, ou se a gente pode agregar, por exemplo, acho que o próprio CAD não está no balcão, salvo engano, né? E nem o Ministério Público, não é isso? Hoje, você pode estabelecer um balcão de acordo com a necessidade do caso concreto e se convida as instituições. Então é meio que móvel, assim, móvel, é flexível. Isso, de acordo com a necessidade do caso concreto. Né? Vamos imaginar que seja uma instituição financeira. Seria importante o órgão regulador, a agência reguladora, que é o Banco Central, fazer parte. Sim, com certeza. Ela pode contribuir bastante, como apurar o dano, que é o maior desafio que nós temos. Que é uma das perguntas, inclusive. Eu ia tentar fugir dela, mas pelo visto... Bem, você que trouxe. Bom, então, assim, a depender do caso concreto, é possível se estabelecer um balcão a partir dessa articulação institucional para fazer o melhor tratamento com quem é afetado, com quem foi afetado, com quem tem a expertise que possa colaborar para a construção do melhor acordo possível. Né? Existe um acordo de cooperação técnica que foi liderado pelo Supremo Tribunal Federal, à época com o ministro Dias Toffoli, que estabelece muito bem essa relação entre Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União. Né? Hoje nós temos um diálogo avançado para que o Ministério Público Federal ingresse nesse acordo de cooperação que regula as nossas trocas, as nossas relações no âmbito de um acordo de leniência. Acho que o diálogo ele é capaz de superar essas inconsistências que nós temos num sistema que está em construção. Sim, com certeza. Mas muito bom. E, bem, falou da União. Você acha que estados e municípios podem celebrar a acordo de leniência?
Podem celebrar. A lei anticorrupção, a 12.846, ele vai lá no artigo 16, no parágrafo, aliás, no caput do artigo 16, ele vai dizer assim: a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis, etc. Então ele permite que os entes subnacionais eles possam celebrar acordo de leniência. Isso tem sido feito na prática e a maioria, pelo que a gente acompanha, segue também a tendência da lei anticorrupção de estabelecer dentro do Poder Executivo a competência do seu órgão de controle interno como órgão central para se estabelecer acordo de leniência. Por exemplo, em São Paulo, se atribuiu à Controladoria Geral do município de se fazer isso, e outros estados têm atribuído às suas controladorias gerais. O estado do Ceará, por exemplo, fez isso há um tempo. E assim, vamos para o acordo em si agora. Né? Primeiro, é possível simplesmente dar quitação com o acordo de leniência? Não, é preciso alguma sanção. Certo. É preciso se estabelecer as sanções que estão... Nós temos duas sanções específicas, que é a publicação extraordinária e a aplicação de multa. É possível isentar a publicação extraordinária, que é uma consequência muito grave, né, para uma empresa. É possível isentá-la, a depender da contribuição dessa corruptora arrependida. Em termos de produção de prova? Em termos de produção de prova, isso. Em termos de... no momento que ela chega para fazer o seu acordo, que ela se apresenta para fazer o acordo, o nível de conhecimento que já existe em relação àqueles fatos. Então é possível fazer essa isenção e é possível fazer uma redução da multa. Mas algum nível de sanção é necessário no âmbito de um acordo de leniência. Né? A pesquisa científica, né, a agenda de pesquisa relacionada ao acordo de leniência, aliás, ao combate à corrupção em geral, ela vai dizer o seguinte: olha, você precisa de 3 coisas para você tutelar um evento corruptivo. Um é restabelecer o status quo ante. Ou seja, reparar dano... Então, reparar o dano é obrigatório no acordo de leniência? É obrigatório no acordo de leniência. Inclusive com os consecutários legais, tipo juros. Isso, eu estou perguntando porque a gente está tendo essa discussão no acordo de não persecução civil. Sim. Se tanto a questão de juros quanto se a reparação de fato é necessária. Então, é necessária a reparação. A lei anticorrupção... Nessa questão de restaurar o estado anterior, sim, né? Sim, ele é um princípio central do direito administrativo sancionador, a reparação efetiva do dano. Né? Isso pode ser estabelecido dentro do acordo de leniência, e não só, é preciso punir também. Né? Lembrando que reparação de dano... Isso fica claro para a gente, mas é importante que fique claro para todos. Reparação de dano não é sanção. É como você falou, né? Restaurar o estado. Restaurar o status quo ante, né? Ou seja, reparar o dano e também perder aquilo que foi acrescido licitamente. Perder a vantagem indevida. Certo. É importante as duas coisas. Né? Mas é preciso ir além, é preciso punir. E, nesse sentido, por isso que dentro do nosso acordo de leniência é preciso a previsão da punição. Certo. Para isso. E também, isso vai depender do caso concreto, mas afastar o corruptor da coisa pública. Né? Por isso que a gente tem dentro do nosso sistema consequências como proibição de contratar com o poder público, a própria demissão de um agente público, exoneração, a perda do cargo político, etc. E nisso de reparar o dano, aquela pergunta, e como calcular o dano? Porque eu imagino que, claro, em alguns casos é mais simples, né? Mas quais são as ferramentas que são usadas? Como calcular esse dano, de fato? O cálculo do dano, ele é o maior desafio que nós temos no combate à corrupção. Nós vamos ter uma metodologia que é adequada para cada tipologia. Né? Vamos imaginar uma situação de obtenção de um contrato e superfaturamento. Isso vai seguir uma metodologia. Ou o pagamento de uma propina para a obtenção de um contrato sem superfaturamento. É uma outra situação que vai determinar uma outra metodologia. Ou o pagamento de uma propina para eu evitar uma ação de fiscalização do Estado, para eu dar continuidade à minha empresa que não se adequa às normas regulatórias. É uma outra situação, não só de dano, mas também de cálculo
da obtenção da vantagem ilícita. Então, para cada tipo de situação, nós vamos ter uma metodologia própria, né? Esse é um grande desafio. Nós temos, mesmo para situações, eu vou dar um exemplo do caso da máfia das sanguessugas. É um caso clássico que nós tivemos no passado, que envolvia direcionamento de licitação para adquirir ambulâncias. Sim. Né? Nós tivemos, por exemplo, controle interno e o controle externo divergências em relação ao cálculo do dano. Um optou por utilizar a tabela FIPE do estado onde foi feita a aquisição, o outro optou por utilizar a tabela FIPE do preço da ambulância em relação ao estado onde nasce o esquema corruptivo. Então, nós temos essas dificuldades. Agora, é por isso que os princípios nos ajudam. E que o balcão ajuda nessa perspectiva, porque meio que uniformiza, padroniza e alguns entendimentos básicos. E o ACT que eu mencionei antes tem essa preocupação também, né? De provocar uma interlocução entre os órgãos para se uniformizar diante dos casos concretos com a metodologia adequada para isso. E o mais importante, você trazer para o balcão quem possa lhe ajudar na aquilatação do dano, para calcular o dano. É muito importante, muitas vezes você sozinho... perspectiva bem técnica, né? Técnica. Como você falou do Banco Central, do Banco Central, exato. Eu preciso... Porque eu imagino que para você pensar num dano numa instituição financeira... Eu vou precisar de um analista do Banco Central, profundo conhecedor das normas regulatórias, que eles vão nos ajudar tanto na reparação do dano como da vantagem devida. Então, essa é a regra geral. Para cada tipo de dano, a sua a metodologia adequada. Tem cálculo de econometria para isso. Agora, o que eu acho que nós devemos evitar é presunções. Certo. Isso nós devemos evitar a todo custo. Mas é meio difícil, né? É difícil. Sim. E no acordo de leniência também existe a possibilidade, né, e isso é muito comum, de você mexer na estrutura interna da empresa, para que aquilo não se repita numa perspectiva de prevenção, né? E como é que se faz a fiscalização desse acordo de leniência? Claro, a questão de reparação do dano, a questão da colaboração. Quando tem mais a ver com o poder público, é mais simples de entender, né? Isso. E quando é uma necessidade quando está lá uma cláusula de necessidade de alteração estrutural? Bom, isso é dos compromissos assumidos possíveis dentro de um acordo de leniência, o estabelecimento de um programa de integridade ou a revisão de um programa de integridade que já existe, mas foi insuficiente. Que normalmente é isso, né? Aqueles programas checklist. Isso, que eles chamam de washing, né? De combate a washing, enfim, é o falso combate, é um compliance para inglês ver, né? Sim. E nos acordos que são estabelecidos com a Controladoria Geral da União, existe um setor da CGU que é dedicado a isso. Ele faz uma análise do que existe, ou uma análise do que precisa para aquela empresa, de acordo com o ramo de atuação daquela empresa. E dentro do acordo de leniência, são fixados os parâmetros do programa de integridade, ou de revisão do programa de integridade, e há um monitoramento. O tempo de monitoramento, a forma de monitoramento também é pactuado no acordo de leniência, e isso é feito dentro de um setor especializado da Controladoria Geral da União com essa finalidade, né, durante um tempo. Né. Nós estamos encerrando o cumprimento de um acordo de leniência, não é só, por exemplo, pagar a conta. Sim. Faz parte também um monitoramento. Então, nós estamos agora dando termo de cumprimento de um acordo de leniência com uma empresa que fez há alguns anos, em que ela já fez o pagamento das obrigações de pagar assumidas e agora completou o tempo de monitoramento. Então é feito um relatório, se avalia que o programa de integridade está ok, é capaz de evitar desconformidades, e aí se encerra por completo o acordo de leniência. Bem, esse podcast está aqui na casa do Ministério Público, né? Aqui no CNMP. Então, é inevitável perguntar, e o MP, e o Ministério Público, onde é que entra nisso? Porque pela lei existe, alguns dizem que não existe dúvida que o MP não tem legitimidade, outros que existe dúvida que o MP teria, inclusive porque assim, na parte de colaboração, o MP que teria conhecimento sobre o necessário para a persecução penal em juízo ou a persecução civil em juízo em regra. Como fica o MP nessa questão do acordo de leniência, nesse quadro, nesse contexto? Esse é um debate aberto, né? Existe uma disputa sobre essa questão. Bom, vou situar a questão. Claro. Né?
A lei anticorrupção, ela vai expressamente no artigo 16, no parágrafo 2º, ela fala expressamente da competência da Controladoria Geral da União como órgão competente para Sim. celebrar, etc. Mas a interpretação que é feita, né, pelos órgãos do Ministério Público aqui, existe a gente tem que fazer uma interpretação sistêmica das normas, considerando a competência do Ministério Público para a lei anticorrupção, Sim. para a lei de improbidade, para o próprio processo penal, as ações Sim. penais de crimes contra a administração. Portanto, ela poderia também firmar acordo de leniência, né? Nós temos hoje um diálogo com o Ministério Público em curso para a gente resolver essa questão, né? E eu acho que tudo se resolve com aquilo que a gente, no começo da nossa conversa, nós já citamos, que é a questão do balcão único. Sim. Né? Sim, vamos estarmos na mesma mesa é Da fundamental. cooperação técnica mútua, né? Inclusive porque o próprio Ministério Público não tem todo o conhecimento necessário e nem a questão, mesmo para fiscalização de tudo isso que a gente falou, né? E do Exato. cálculo do dano e fiscalização num programa de integridade. Não tem braços e, de fato, não é exatamente a vocação do Ministério Público, né? Exato. Agora, imagina só numa mesa, todos nós juntos, em articulação interinstitucional, com uma visão macro do evento corruptivo, a capacidade que a gente tem de dar uma solução total ao Uma evento. solução sistêmica, né? Sistêmica, Assim, exatamente. olhando o contexto inteiro e naquela linha que você falou, que eu gostei muito da persecução total. Exatamente. É do- Você tem as responsabilizações se sobrepondo e você poderia fazer um único acordo que resolveria todas as instâncias de responsabilização. Pode trazer o Tribunal de Contas também para resolver a responsabilização no âmbito das tomadas de contas. Pensei na CVM também, né? Também. Por exemplo, nessa questão dos programas de integridade, a CVM tem aqueles níveis de governança, né? Inclusive, para Exatamente. Então, é uma perspectiva interessante, inclusive porque muitos dos crimes com o sistema financeiro nacional têm essa questão das ações. Exato. Né? Esse tema está no judiciário também, né? Existe a DPF que trata desse tema e, enfim, eu tenho esperança de que a gente possa resolver e dar uma solução que dê a maior efetividade possível ao nosso sistema anticorrupção. Não, perfeito. E assim, eu vi que nessa sua fala, muita coisa está em desenvolvimento, como é para estar. Na verdade, eu digo que quando a gente vai falar aqui de combate à corrupção em seus diversos níveis, a gente nunca fala de um produto acabado. Isso. Né? A gente está sempre aprendendo. Infelizmente, corruptores já estão sempre aprendendo também. Enfim, a gente sempre tem que desenvolver. E a justiça negociada é um bom caminho nessa perspectiva de construir algo e não apenas punir. Porque é a prevenção em si, né? Construir uma sociedade que evite que a gente tenha que judicializar ou tenha que reparar danos, né? Isso. Mas quais os maiores desafios que você vê nessa implementação do acordo de leniência, na fiscalização do acordo de leniência? Eu acho que o maior desafio hoje nós precisamos aprimorar a nossa articulação interinstitucional. Eles são organizados, os corruptores e os corruptos são organizados, nós precisamos nos organizar também, estabelecer, nós precisamos profissionalizar isso no sentido de que nós temos colegas, membros do Ministério Público, autoridades policiais, especialistas na persecução, mas para estruturar acordo, o racional é outro. Sim. Então nós precisamos ter as pessoas certas com os racionais corretos para cada um da forma de tratamento. Eu preciso dos colegas, de membros do Ministério Público, enfim, bons nas ações quando nós tivermos a ação como a melhor ferramenta para tratar. Mas nós precisamos de colegas com outros racionais para construir os acordos. Com um treinamento adequado para isso também. Porque também. imagina, né? Como eu falei, nós somos contemporâneos na faculdade. Acabou que eu fiz um doutorado na área de governança, você trabalha nessa perspectiva mais penal, mas a gente não tem formação para isso, né? Não. Porque um acordo de leniência não consegue ser formado, celebrado, fiscalizado com conhecimento jurídico. Porque não tem a ver com o direito, né? Exatamente. Tanto que nas mesas que nós fazemos, tem um economista sempre. Tem um contador, ou às vezes um matemático também, por conta da questão da reparação do dano. Sim. Né? Então, é multidisciplinar. A gente precisa combater a corrupção com conhecimentos multidisciplinares. O direito leva até um certo ponto
Exato. Mas não vai É ter um todas ponto as bem respostas. inicial, na verdade, né? Exato. Na perspectiva, porque quando a gente fala de justiça negociada, é como se a gente saísse um pouquinho daquela nossa caixa e Exatamente. tivesse que enfrentar o mundo real, né? Você imagina, eu preciso, em determinada situação, conhecer como funciona o mercado internacional de petróleo, Sim. né? Então, eu preciso de ajuda nisso. Então, preciso de mais pessoas na mesa para nos ajudarmos nisso. Ah, perfeito. Muito obrigada, Marcelo, pela participação aqui no Integridade em Foco, pela sua presença. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, queria agradecer, sentir a oportunidade e dizer apenas que nós, é uma novidade, tá? Nós vamos criar este ano ainda, nós vamos criar esse ano, efetivamente vai começar a trabalhar no início do próximo ano, uma coordenação nacional de acordos sancionadores, né? E o objetivo dessa coordenação é justamente profissionalizar a nossa capacidade de estruturar soluções consensuais Que em legal. matéria de integridade e nos colocarmos inteiramente à disposição para esses diálogos, interlocuções interinstitucionais. Lá nós queremos atuar com tudo, todos esses acordos sancionadores, essa cesta que tem dentro do nosso sistema. Sim. Acordo de leniência, ANPP, ANPC Ai, e muita coisa. Nós não temos a competência, mas nós temos a capacidade de colaborar. Não, com certeza, assim, o Ministério Público não consegue viver isolado no mundo. A gente já tem alguns acordos com o CGU, com o TCU, e assim eu vou te procurar para gente. Estamos à disposição. Para a gente firmar, porque essa perspectiva da cooperação mesmo, vê, né? Inclusive o mote Exato. do Integridade em Foco é a questão do compromisso colaborativo, né? Eu acho, de fato, um ente só, uma instituição só, uma única pessoa não vai conseguir mudar. Então, já sabe que eu vou atrás. À disposição. Aí, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns também. E você que nos assiste pode e deve participar do Integridade em Foco. Sugira temas, participantes, perguntas. Lembrando novamente que nós estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Bem, o Integridade em Foco fica por aqui. Lembrando que o nosso próximo episódio vai tratar sobre o acordo de não persecução civil, com o promotor de justiça, membro do Ministério Público de São Paulo, Landolfo Andrade, que escreveu vários livros e artigos a respeito. E para ouvir esta e outras edições do podcast, nos acompanhe. A gente se encontra no próximo episódio para falar um pouco mais sobre integridade, probidade, transparência e combate à corrupção em seus diversos níveis. Até lá!